O tema que eu trago aqui é a situação que atravessa o nosso país. Nós estamos muito preocupados com o Brasil. Sei que muitos irão dizer que também estão preocupados. Uma ala vai dizer que a economia vai mal, outra dirá que esse governo está acabando com o país, que estamos à beira do abismo. O que me preocupa é que temos muitas coisas a fazer pelo nosso Brasil. São tantas coisas que ainda precisamos melhorar nesse país que, às vezes, para alguns pessimistas com os quais não compartilho a opinião, nem a caminhada, nem a jornada, parece impossível de fazer as mudanças necessárias que o Brasil precisa para melhorar ainda mais. Mas acontece que tanto é possível melhorar o Brasil que, apesar desses pessimistas não quererem ver, já fizemos muito pelo nosso país. Fizemos uma grande parte, uma parte importantíssima. Nós começamos esse imenso trabalho. Sem um começo, sem o primeiro passo, sem a coragem de dar esse primeiro passo, nenhuma mudança teria prosperado. Nenhum projeto, nenhuma melhoria de vida de uma pessoa ou na vida de todas as pessoas de um país podem acontecer sem darmos os primeiros passos. Já demos esses passos e estamos firmes na caminhada para melhorar cada vez mais o nosso país. E é óbvio que a vida do país e de todos que aqui vivem melhorou muito. E mais, melhorou muito rapidamente. Isso é outra coisa que muitos tentam negar. Temos que pensar o porquê dessas pessoas insistirem em negar os avanços e a melhoria de vida da população em todos os lugares desse imenso país. Vivemos muito melhor que há 10 ou 15 anos atrás. A vida dos brasileiros, da população, de milhares de pessoas que antes eram quase que condenados à miséria, melhorou muito. Há poucos anos existiam aqui, na sexta economia do mundo, milhares de famílias que eram condenadas à miséria eterna. Pessoas cujos pais e avós haviam passado fome, vivendo no alfabetismo e que tinham apenas uma perspectiva: continuar vivendo na pobreza. Isso mudou, e mudou nos últimos anos. O problema é que a gente se acostuma com as coisas boas e esquece como era ruim no passado. Todos sabemos que há pouco mais de 10 anos estávamos com o país estagnado, com a indústria sucateada, desemprego em alta, dívida interna e externa em níveis inaceitáveis em relação ao PIB, devendo para o FMI e vários outros péssimos indicadores. Eram milhões de pessoas na miséria, famílias condenadas a nunca melhorarem de vida. Isso mudou. Juntos invertemos esta lógica perversa que deixava milhões de brasileiros com quase nada, inclusive sem esperança de mudança. Atravessamos crises internacionais e, mesmo assim, continuamos crescendo e melhorando a vida das pessoas. O Brasil deu saltos e fez coisas que, em alguns casos, nunca tinham sido feitas, como ouvir e cuidar de pessoas que nunca tinham voz, que nunca foram olhadas por governo nenhum, que nunca tiveram direito à dignidade. Isso mudou nos últimos anos. Todos nós sabemos que o Brasil ainda tem enormes problemas, mas é nossa obrigação resolvê-los com coragem, otimismo, eficiência e responsabilidade. Tenhamos todos nós, então, responsabilidade com o nosso Brasil, responsabilidade com as pessoas, principalmente as que mais precisam. Essas pessoas para as quais fomos eleitos para trabalhar e melhorar as suas vidas. Então, cuidemos do nosso Brasil e de suas conquistas. Conquistas essas que são de todos os brasileiros e não podemos perdê-las. Não podemos deixar que, por causa de interesses políticos nas eleições desse ano, nosso país saia dos trilhos. Não podemos deixar que o Brasil, repito, por interesses de alguns que espalham inverdades, perca ou ande um centímetro sequer para trás. O Brasil já fez um imenso bom trabalho e fizemos esse trabalho junto com milhares de brasileiros, com a população, com todas as pessoas, pessoas que, dia após dia, com seu esforço, trabalho e dedicação, fizeram esse país crescer. Estamos no rumo certo.
Vamos continuar o nosso trabalho. Convoco a todos que tenhamos responsabilidade. Estamos com o presente e o futuro do nosso país nas nossas mãos. O presente e o futuro dos nossos filhos nas nossas mãos. Portanto, sejamos todos responsáveis. Todos nós sabemos que o Brasil não está mal, não está ruim, como muitas pessoas, partidos, grupos e meios de comunicação tentam fazer a população acreditar. Vamos ver alguns dados. O Brasil bate recorde todo ano na produção agrícola. Na safra passada foram 185 milhões de toneladas de grãos, 11% a mais do que a safra anterior. Nesta safra, a expectativa é de alcançarmos 191 mil toneladas. Já somos o primeiro exportador mundial de soja, café, milho, açúcar e carne bovina. Em breve, seremos o maior exportador mundial de alimentos. A estabilidade no câmbio, com o dólar na casa dos R$ 2,20 nas últimas semanas, também reflete o quadro de entrada de recursos externos no Brasil e o contexto internacional mais positivo para os ativos, os bens e recursos do país. Neste ano, até o dia 9 de maio, o Brasil recebeu 3 bilhões 104 milhões de dólares em termos líquidos, segundo dados do Banco Central. As ações da Petrobras se mantiveram em espiral ascendente. É a empresa de energia que mais investe no mundo. Hoje, seu valor de mercado é de 104,9 bilhões de dólares, valor de 7 de maio de 2014, 6 vezes maior do que em 2002, que era de 15,5 bilhões. Temos grandes reservas cambiais, muito maiores que há 12 a 15 anos atrás. Passamos de devedores a credores do FMI. Estamos com as contas externas e internas em dia. Isso significa que o capital de investidores, credores e banqueiros está garantido, está seguro. O risco de crédito do Brasil é baixo. O Brasil honra seus compromissos em dia, tem o câmbio estabilizado. Somos a 6ª economia do mundo e podemos, em 2 anos, sermos a 5ª. Por que, então, dizer que estamos à beira do abismo? Isto não é verdade. As multinacionais aqui instaladas batem recorde atrás de recorde no envio de lucros para suas matrizes. Matrizes essas que passam dificuldades nos seus países de origem. São esses países que dizem que estamos mal, mas são eles que estão em recessão há anos e com crescimento pífio ou até negativo. A Europa, como um todo, afundou na economia. Pelo menos 10 governos foram derrubados pela crise, milhões ficaram sem empregos e a população foi às ruas em várias capitais de outros países. Os Estados Unidos encolheram em seu PIB, apresentando resultados pífios desde 2011, chegando a encolher 1,3%. Esses países teriam crescido menos, tido mais dificuldades econômicas se não fossem os lucros de suas empresas aqui instaladas ou os juros que nós pagamos a eles pelos serviços da dívida. São esses países em que a população sofre com uma das maiores recessões que o mundo já viveu. O desemprego, corte de salários e benefícios e com enorme queda da qualidade de vida de suas populações, que vem nos dizer que estamos no caminho errado. Nós estamos crescendo. Nesses 2 últimos anos, crescemos pouco se compararmos com o nosso próprio crescimento de antes, mas já há muito tempo crescemos muito mais do que os países desenvolvidos. Nós estamos em uma situação de pleno emprego nesse momento. Nós conseguimos distribuir melhor a renda, diminuindo um pouco a enorme diferença que existe entre as classes sociais. Os países ditos desenvolvidos estão concentrando cada vez mais a renda entre os ricos. Então, estão aumentando o número de pobres. Nós não. Nós estamos diminuindo a pobreza. Nesses últimos anos, é inegável conseguirmos elevar a classe social de quase 40 milhões de pessoas. E foi muito rápido, coisa que nenhum governo jamais sonhou em fazer, coisa que os brasileiros já não acreditavam mais que esse dia iria acontecer. Dessa forma, o PDT também contribuiu para o crescimento, para o desenvolvimento, para que nós chegássemos a esse Brasil de hoje, o Brasil que muito cresceu, mas que ainda precisa crescer, precisa continuar desenvolvendo. Esta
é a verdadeira história do nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.